Bom dia, pessoal. Vou apresentar para vocês aqui o meu trabalho de levantamento e classificação dos solos. Os dois tipos de solo que eu vou fazer é o do organossolo e o gleissolo. Bom, o organossolo tem sua principal característica definida pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solo como sendo o solo que apresenta horizonte de constituição orgânica no horizonte H ou no horizonte O, de coloração preta, cinzenta, muito escura ou brunada, e com grande proporção de resíduos vegetais em grau variado de decomposição, que podem se sobrepor ou estarem entremeados por horizontes ou camadas minerais de espessuras variadas. Também eles classificam como um solo de pouco evoluído com preponderância de características devidas ao material orgânico, resultantes de acumulação de restos vegetais em graus variados de decomposição, em ambiente de drenagem restrita ou em locais úmidos de altitude elevada, que estão saturados com água por poucos dias no período chuvoso. A Embrapa e o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo é, nos classifica o organossolo dessas duas formas aqui, né? A Embrapa 2006, porque eu não encontrei nenhum artigo mais, digamos, mais recente. O professor Grilo até inclusive me falou que teria alguma coisa de 2011, porém realmente eu não encontrei. Procurei, mas não consegui encontrar. E as características principais do organossolo é a cor escura, né, preto ou acinzentada. Ele é fortemente ácido, pois o pH dele é de 3,5 a 5. Alta CTC, baixa saturação por base, né, que é o V%. DS menor que 1 grama por centímetro cúbico. Alta retenção de água. Subsidência, que é tipo aquelas rachaduras assim abruptas que ocorre, é característico do organossolo. Contrai-se quando seco e são de difícil reumedecimento depois que eles secam, né? Então, o horizonte ístico, que digamos que é a característica do organossolo, é constituído por material orgânico. A espessura é maior que 20 centímetros, maior que 40 centímetros, quando 75% ou mais do horizonte foi constituído de restos vegetais, incluídas as partes vivas, né? E maior que 10 centímetros quando subjacente ao contato lítico ou lítico fragmentário. O material orgânico, para ser caracterizado como um organossolo, o carbono orgânico é maior ou igual a 80 gramas por quilo, né? Que ele tem que ser avaliado com a terra fina, seca, ao ar. Não pode ser colocado estufa e nem aquecido. Ele tem que ser feito aquela terra que é seca assim no ar mesmo. Esse solo aí, para o organossolo, no uso agrícola, a importância maior dele é na agricultura familiar. A utilização de áreas de organossolo com finalidades agrícolas normalmente exigem a realização de drenagem do excesso hídrico do solo. Por isso, um solo muito encharcado, ele não seria muito bom para a agricultura, para a maioria das culturas, né? Se ele não for drenado. Aí, se ele for drenado, ainda dá para fazer algo com ele aí, porque a fertilidade dele é bem alta, né? Os solos de média e alta saturação por base, eles são eutróficos, né? Que são aquelas quando cresce substâncias, né? Que que causa uma fertilidade grande do solo. Se diz que ele é eutrófico, né? Que é rico em minerais, nutrientes, em fosfatos e nitratos, que assim ele faz com que o crescimento de certos organismos
seja bom para o solo. Porém, as limitações ou restrições do uso agrícola são devido à presença de materiais sulfídricos, de sais e de enxofre, responsável por ser tóxica a maioria das culturas. Por isso, quando é para utilizar esse solo, ele tem que ser drenado, né? Senão ele não vai ser bom para a planta. E outros atributos assim desse solo é porque eles estão geralmente em área perto de rios, perto de nascentes, né, que são áreas preservadas pelo meio ambiente, que não tem necessidade de ser cultivada esses tipos de áreas, né? Por isso que tem que ser preservado, não tem como. A ocorrência no Brasil, estima-se que o Brasil possui cerca de 10 mil quilômetros quadrados de organosolo, representando pouco mais de 0,1 do território nacional. Veja bem, digamos assim, é bem pouco em relação aos outros solos que temos aí, né? E no estado do Paraná, são 0,5% do território, em situação que permite saturação por água, tais como várzeas e banhados, né? Como acabamos de falar aí, ele realmente tem que ser drenado, né? E é muito pouco o organosol que nós temos, né? A formação deles aqui tem essa gravura aqui que ilustra pra gente, né? Terrestrialização. Terrestrialização é a acumulação de matéria orgânica em ambientes continuamente saturados com água, onde a ausência do oxigênio inibe a decomposição da matéria orgânica, resultando em espessos depósitos de turfas, que são material quando não é solo, né, são turfas. O pessoal aí acredito que conheçam. Paludização, processo pedogênico que envolve rebaixamento do lençol freático, estabelecimento de vegetação, transformação dos depósitos orgânicos e, diferenciação de horizontes, camadas do solo. Esses tempos atrás até foi comentado em sala aí, o professor falou sobre aquelas quando o lençol freático sai para fora do solo, igual ali em Curitiba e tal, é mais ou menos dessa forma. Quando aquele lençol freático que desponta, né, digamos que forma lagoa e tal, que tem em Curitiba, se daqui a alguns milhares de anos eles forem rebaixados, será formado um organosolo naquele local ali. E esses organossolos, eles têm os subordens deles, né? Que são três subordens: tiomórficos, fólicos e áplicos. E para ser caracterizado cada um deles, os tiomórficos são solos com material sulfídrico em um ou mais ou camadas ou horizontes sulfídicos, ambos dentro de 1 metro a partir da superfície do solo. Para o organossolo ser classificado como organossolo dimórfico, teria que ter as características para ser organossolo e mais essas características para ser por estar na subordem, né, que são os dimórficos. Daí os subordens fólicos são classificados os solos que estão saturados com água, no máximo por 30 dias consecutivos por ano, durante o período mais chuvoso, e que apresenta horizonte O-ístico, que o O é o primeiro horizonte aí, né? Você já vai ter todas aquelas características, né? Sendo ísticos. E quando não está, né, em nenhum outro lado dos primeiros, mesmo assim, ele é classificado como um organossolo, que não tem nenhum dessas duas digamos, essas classificações atrás,
ele será classificado como áplico, né, que não vai se enquadrar em nenhuma das classificações das duas anteriores, né? E os grandes grupos dos organossolos são o primeiro tem o fíbrico, êmicos e sápricos. Os fíbricos é, são classificados devido a material orgânico constituído de fibras facilmente identificável como de origem vegetal. Tem 40% de fibras esfregadas por volume, índice pirofosfato igual a 5 ou maior. Pirofosfato, o professor falou em sala aí que é uma substância tóxica, mas pouco tóxica. Tipo assim, o dobro do sal de cozinha, me lembro que foi falado aí. Que não é tão tóxica, né? E para ser classificado um grande grupo como êmico, o solo tem que ter o estágio de decomposição intermediário, né? Não pouco decomposto como o fíbrico e nem muito decomposto como o sáprico, né? E o sáprico, o êmico tem que estar aqui entre os 17 a 40% do volume de fibras, né? Com teor de fibras. E o sáprico com um estágio avançado de decomposição, maior densidade, menor capacidade de retenção de água também. É, a gente pode classificar o sáprico com os grandes, um dos grandes grupos como o sáprico tendo essa classificação. Aí os subgrupos, né, que entre os sápricos existe salínicos, solódicos, térricos, hipercarbonáticos, os carbonáticos, não necessariamente todos os grandes grupos terão esses subgrupos, mas dentre todos, né, estão classificados aqui. Entre os três grandes grupos tem os subgrupos que nós classificamos aqui, que são os salinos, né? Solo com caráter salino, em um ou mais horizontes ou camada dentro de 1 metro da superfície do solo. Como o próprio nome nos remete, a salinos, né, é o solo que contém sais, né? Os solódicos também, digamos, da mesma forma que são classificados, né, são com caráter solódico, que tenha sódio, em um ou mais horizontes na camada dentro de 1 metro de superfície. Os térricos são solos que apresentam horizontes ou camada constituída por material mineral, né, no horizonte AG ou CG, com espessura contínua ou acumulada maior que 30 centímetros dentro de 1 metro da superfície do solo. 1 metro da superfície do solo, se existir material mineral que somado ele seja mais do que 30 centímetros ou contínuo, né, como está na descrição aqui, nós podemos classificá-los como um subgrupo térricos. E o hipercarbonático são solos de caráter hipercarbonático em um ou mais horizontes ou camadas dentro de 100 centímetros, que é 1 metro da superfície do solo, e adicionalmente que apresente horizontes ou camada constituídos por materiais minerais, no horizonte AG e no horizonte CG, com espessura contínua maior que 30 centímetros de 1 metro da superfície do solo, né, que ele tem só esse diferencial aqui dos térricos, né? Os subgrupos líticos são apresentados com solos que apresentam contato lítico dentro de 50 centímetros de superfície. Os cambissólicos, solos com horizontes B incipiente abaixo do horizonte ístico. Os carbonáticos, solos com caráter carbonático em um ou mais horizontes da camada dentro de 1 metro de superfície do solo. Que o carbonato é solos com mais de 150 gramas de carbono, né, por quilo de solo. E os típicos são os solos que
que não se enquadram nas classes anteriores. O indivíduo típico dessa classe é representado pelos solos com caráter sólico, né, que são dos grandes grupos sólicos, dentro de um método da superfície do solo. Os organossolos, eles, digamos assim, em vista do gleissolo, ele tem menos subordem, menos grandes grupos e menos subgrupos, né? Mas agora vou apresentar sobre o gleissolo. Tem uma diferença, apesar do gleissolo vindo do organossolo, né? E os gleissolos são classificados como solos constituídos por material mineral com horizonte gley, iniciando-se dentro dos primeiros 50 centímetros a partir da superfície do solo, ou a profundidade maior que 50 centímetros e menor ou igual a 1,5 m, desde que imediatamente abaixo do horizonte A ou E, ou de horizonte ístico, com espessura insuficiente para definir a classe dos organossolos. Quer dizer, o horizonte ístico, né, aqui não pode ser não pode ser diagnosticada como um organossolo, tem que ser menor, né, para ser classificado como um gleissolo. A ocorrência do gleissolo no Brasil ocorre de forma muito dispersa, em pequenas manchas, não constituindo áreas representativas em escala pequena. Abrange os solos muito mal drenados, compreendendo 4% do território nacional. É pouco, a porcentagem, porém, é bem maior que o organossolo, né, que é só 1% do território nacional. Não, os organossolo é menos, né? É 0,4%, se eu não me engano. Tá no slide atrás aí. E na ocorrência no estado do Paraná, ele se apresenta apenas em 1% do território paranaense, em regiões planas ou abaciadas. São em várzeas, né, banhados dos rios, nas quais há excesso de água. Outro ambiente de ocorrência desse tipo de solo é a área de manguezais no litoral do estado. A formação aqui tem uma gravura aqui, a forma de mostrar como que são dispersos o gleissolo, né? Dá pra gente ver aqui que em relação aos organossolos eles têm, digamos, uma área mais abrangente, porém com bem menos concentração de matéria orgânica. No Nordeste, aqui dá para tá ilustrado aqui, que os gleissolos são, digamos, estão junto com os argissolos acinzentados. A formação deles é bem diferente aqui, né? E do que na região oeste, que dá, que eles margeiam margeiam os rios aqui na região centro-oeste. Aqui no estado do Paraná mesmo, aqui no Paranazão, no Piquiri, no Iguaçu, também nós temos os gleissolos que margeiam os nossos rios aqui, né? Daí os gleissolos vêm já com 4 subordens. São os tiomórficos, os sálicos, melânicos e os áplicos. Os tiomórficos, devido ao fato de ficar cheio de água na maior parte do tempo, o ferro acaba não conseguindo se depositar nesse solo e por isso ele acaba tendo cores mais acinzentadas, azuladas ou esverdeadas. Já os sálicos geralmente ocorrem em relevo plano de várzea e esporadicamente em terraços associados às margens aos mangues e baixos cursos de rios nordestinos. Por isso, normalmente apresentam gleisação. Que a gleisação seria o ferro 3 passa a ferro 2, que dá aquele brilho, né? Tipo, ele fica meio brilhoso assim o gleissolo.
né, que são chamados de gleisação. O solo fica descoberto em locais onde a concentração de sais é elevada. Praticamente não apresenta potencialidades agrícolas. Nessa subordem aí, os sálicos não prestam para o plantio. Né? Na subordem dos melânicos, apresentam um horizonte relativamente escuro. Logo abaixo, uma camada de cor acinzentada com ou sem mosqueamento ou variegado. Ocorre em relevo plano de várzea e devido ao nível elevado do lençol freático, há necessidade de se fazer drenagem do solo. E os áplicos, que são os últimos das subordens, né? Estão associados normalmente a gleisolos melânicos ou com classes de órgãos situando-se nas partes relativamente mais baixas, com os baixos da aluvial. Daí, depois das subordens, nós temos os grandes grupos que estão presentes na ordem dos gleisolos, que são aqui os úmicos, que tem as características, sua camada superficial é rica em matéria orgânica. Os órticos não apresentam restrições ao uso e manejo. Carbonáticos apresentam presença de carbono, de cálcio, sem que afete o desenvolvimento da maioria das plantas. Os alíticos ou alumínicos, solos de baixa fertilidade, teor muito superior de alumínio no solo afetado significativamente as raízes. Atividade de argila igual ou maior de 20 centimol por quilo de argila. Os sódicos. O teor de sódio causa toxicidade à maioria das plantas, afetando seu crescimento, pois inibe a absorção de cálcio e magnésio, que são os elementos vitais no desenvolvimento. Causa também a dispersão de argila. Os órticos não apresentam restrição ao uso e manejo. Os alíticos, solos com caráter alítico, na maior parte do horizonte B ou C, inclusive B, A e CA, dentro de 1 metro a partir da superfície do solo. Também tem os grandes grupos aqui, diferente que dá pra gente ver que tem grande diferença dos organossolos aqui no gleissolo, que são os TA distrófico, né, que são caracterizados pelo argila de alta atividade e baixa fertilidade. Os TA eutróficos são solos com argilas de alta atividade e de alta fertilidade. Os TB distróficos são solos com argilas de baixa atividade e baixa fertilidade. Os TB eutróficos, solo com argila de baixa atividade e alta fertilidade, estão relacionadas com fertilidade e atividade de argila, né? Esses subgrupos. Aliás, eles não são subgrupos aqueles que eu acabei de falar, né? Eles são grandes grupos, não, subgrupos. Desculpe, são subgrupos mesmo. Eu que me confundi aqui. Grandes grupos, né? E daí esses subgrupos agora, que são os sálicos, a presença de sais solúveis em água, em quantidade tóxica à maioria das culturas. Neofluvissólicos, que tem a presença de sedimentos aluviais oriundos de várzeas e de rios. Também tem os tiônicos, que são que se dá a classificação dele devido a solos com horizontes sulfúricos e materiais sulfídricos dentro de 1 metro e 1,5 metro a partir da superfície do solo. Os lépticos, que são solos com contato lítico
entre 50 centímetros e 1 metro a partir da superfície. E os típicos, né, que não, quando não se enquadra na classificação dos anteriores. Tem os cambissólicos, são solo intermediário para o cambissolo, ou seja, de horizonte B incipiente, coincide com horizonte Gley. Tem os luvissólicos, solos intermediários para luvissolos, com horizonte B coincidente textural com o horizonte Gley e sem mudança de textura abrupta. Os organossólicos, solos com horizonte H ístico com menos de 40 centímetros de espessura. Chernozênicos, solos com horizonte A chernozênico, que é o chernozênico o solo que apresenta aquela coloração mais escura, né? Acinzentada, até brunada, né? Que representa muito o organossolo, né? São referências dos chernozênicos. Os plintossólicos são os solos com caráter plíntico dentro de 1 metro da superfície do solo ou horizonte plíntico em posição não diagnosticada como plintossolo. Então tem plintita ali e tal, mas porém não suficiente para ser classificado como plintossolo, porque também deve ter a camada Gley, né? Tem os argissólicos, solos intermediário para argissolos, ou seja, com caráter argilúfico, dentro de 1 metro a partir da superfície do solo. Vertissólicos, solos intermediários para vertissolo, ou seja, com horizonte vértico em posição não diagnosticada para vertissolo, ou com caráter vértico em um ou mais horizontes dentro de 1 metro da superfície do solo. Então, quer dizer, esses últimos subgrupos aqui, eles têm semelhança, né, com os nomes aqui, tipo plintossólicos tem semelhança com plintossolo, argissólicos com argissolo, vertissólicos com vertissolo. Porém, não pode ser classificado como esses outros solos devido à camada Gley que dá para se ver e essas outras restrições que tem aqui em questão de ser da classificação deles, né? E pessoal, seria isso minha apresentação. Espero que tenham gostado, né? Espero que ninguém tenha dormido aí nem se fadigado. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Quero agradecer também ao nosso professor aí que me possibilitou mais uma forma de apresentação aí devido ao meu estado de saúde, né? E espero que daqui uns dias mais ou no próximo semestre aí estejamos todos juntos e que a minha saúde seja restaurada aí com os procedimentos que eu vou fazer agora em Curitiba, né? Fiquem todo mundo com Deus aí e um grande abraço. Valeu, pessoal, até as próximas.